A situação de como ocorreu esse acidente é de suma importância para a vítima? Não. Que a legislação quer proteger a vítima, quer proteger o passageiro, quer proteger o usuário, colocando uma responsabilidade muito forte sobre o transportador. Falando, ó, transportador, você de alto treinamento, coloque tacógrafo, faça respeitar os limites, tente de todas as formas evitar o acidente. Mas mesmo que você não evite, você responderá independentemente da sua culpa. Mesmo que o seu motorista não tenha culpa, você responderá. Por isso que se diz que a responsabilidade aqui nesse caso é objetiva. Além disso, eu tenho aqui a chamada responsabilidade agravada. O que quer dizer com isso? Que nestes casos, o transportador não poderá usar das excludentes clássicas de responsabilidade. Nesse caso, principalmente o fato terceiro. Culpa exclusiva, sim, mas o fato de terceiro, que é uma excludente clássica de responsabilidade, ele não pode ser utilizado pelo transportador para afastar a responsabilidade do passageiro. E eu vejo muitas empresas de transporte por aplicativo falando disso. Não, o acidente foi causado pelo motorista do aplicativo. E esse motorista não é, aqui não tem relação nenhuma comigo, é um terceiro. Já é, para mim, com todo respeito, uma bobagem. Mas ainda pior, né? Porque daí assim, que daí não é tão uma bobagem, mas sim, aqui um argumento que pode afastar o coitado do passageiro e fazer com que ele não ajuize a sua ação ou não busque os seus direitos, é o fato de um terceiro realmente ter causado dano, que é um carro que o indivíduo estava bêbado e acabou por furar a preferencial e bater no carro do aplicativo. Então o motorista do aplicativo não tem culpa, mas o terceiro tem. E a empresa de aplicativo fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque foi aquele motorista do outro carro que furou a preferencial. E o indivíduo, né, o cidadão comum, aquele que não está habituado e não estudou, não teve formação no direito e não estudou o contrato de transporte, fala, não, realmente, fato terceiro desonera. Se desonera, então se o ladrão entrou lá, roubou alguém dentro da minha casa, eu não posso ser condenado. Ele pensa assim, faz uma questão lógica, racional e até levando um aspecto moral e ético para a resolução. Ele faz esse julgamento, mas a lei fala que não. Veja, ela quer proteger o transportado, proteger esta vítima, proteger, em outras palavras, o passageiro. Falando, meu amigo, nesse caso, se ocorreu o acidente e esse acidente foi ocasionado por terceiro, você indeniza o passageiro e depois entra com a ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano. E por que faz, então? Por que a legislação chegou nessa conclusão? Porque em muitos casos, senhores, acontecia de a própria vítima ficar desassistida. Imagine que está aqui uma empresa de transporte coletivo, regulamentada, está indo com o seu ônibus, fazendo uma viagem interestadual e de repente vem uma carreta lá e acaba por fazer o quê? Vem para a pista do ônibus, invade a contramão, bate no ônibus e mata o motorista e mais 8 passageiros. Tá? Essa empresa só tem aquele caminhão, não tem seguro, tá? E o caminhão destruído. E o motorista aqui acabou de falecer. Se você dependesse de acionar o verdadeiro causador do dano, que é o terceiro, você, vítima, ou os familiares da vítima que faleceram, iam ficar desassistidos. Porque, veja, se eu pego aqui 9 pessoas morrendo, que eu coloque assim, mas por baixo, eu não estou valorando a vida humana, tá? Mas estou colocando pensionamento, dano material, enfim, expectativa de vida, lucros cessantes e também o dano moral dos familiares, que colocasse assim 500 mil para cada um. Você já estava falando de 4 milhões e 500 mil reais. E daí, este causador do dano, além de morrer, não tinha patrimônio. Se não tinha patrimônio, essas vítimas ficariam desassistidas. Então, para proteger as vítimas, é que a legislação fala, transportador, coloque ali um valor no seu serviço que cubra estes prejuízos. Se não ocorrer, você teve um lucro. Agora, se ocorrer esse evento, você tira dessa verba que você já colocou na preço da passagem, tira dessa verba para proteger as vítimas. É simples assim. Ou se você não quer arcar com tudo isso, contrate um seguro extra, né? Não só o seguro obrigatório, mas também um contrato de um seguro extra, que daí você afasta esta possibilidade. Aí é uma decisão empresarial. Então, para quê? Para proteger o passageiro. Isso é o que importa. Então, a legislação aqui de regência, o artigo 735, que vai, na realidade, só reprisar a súmula 187 do próprio Supremo Tribunal Federal, vai aqui afastar a possibilidade de alegar-se fato exclusivo de terceiro como exonerativo de responsabilidade. Mas tem alguns amigos meus aqui, são meus alunos,
Mas calma aí, o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do CDC, fala que fato de terceiro desonera. Realmente, vocês estão com a razão, tá? Mas como o Código de Defesa do Consumidor vem para proteger o consumidor, aumentando a proteção deste indivíduo, do usuário do serviço, ele vai falar o seguinte, vai falar, olha, vamos fazer uma leitura aqui conjugada da lei mais favorável, que é o CDC, com aqui a regra que lá no Código de Defesa do Consumidor é menos favorável, eu tenho que fazer a regra lendo lá o artigo 735, afastando aqui esse artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do CDC, porque senão é o caso, na realidade eu estou retrocedendo. O CDC, apesar de ser uma lei especial e para proteger, ela vai afastar um benefício do consumidor, que é ter a proteção contra, inclusive, acidentes causados por terceiros. Então aqui, nesse caso, o CDC, você fazendo, usando aquela teoria do diálogo das fontes, a professora Cláudia Lima Marques, que segue o professor Eric Jaime aqui, então fazendo esse diálogo das fontes, como é mais protetiva a legislação do Código Civil, eu vou transportar essa regra mais protecionista para o próprio Código de Defesa do Consumidor e a proporcionar, não admitindo que o fato de terceiro seja uma excludente de responsabilidade. E para finalizar aqui ainda na questão do ambiente legal, alguns poderiam me perguntar, mas professor, eu estou sabendo aqui, olha, doutor Leonardo, eu estou aqui como advogado, meu cliente acabou por fazer também essa contratação, sofreu um dano, ligou na empresa aplicativa, a empresa aplicativa falou o seguinte, isso aqui, olha, não vou te indenizar porque lá no contrato que você firmou comigo, com a empresa de aplicativo, existe a cláusula 4.4 que diz o seguinte, esta empresa de aplicativo não se responsabiliza por quaisquer danos, prejuízos ou quaisquer perdas relativos ao serviço de transporte de pessoas, conforme previsto na cláusula 8.2 abaixo. Então ele fala, doutor, puxa, doutor, o senhor fala uma bobagem aí. Imagina, tem uma cláusula expressa, tá lá. Meu Deus do céu, como assim? Vou cortar a cabeça. Não, vou puxar o cabelo, vou me matar, vou tacar a cabeça na parede. Não, calma. Veja que esta cláusula, apesar de escrita, está inserida no quê? Num contrato de adesão. É uma cláusula abusiva e, neste sentido, ela não vigora perante o consumidor. Além disso, senhores, ela também está violando o próprio artigo 734 do Código Civil Brasileiro. Então, vocês irão ver comigo aqui que, por ser um contrato de adesão, a leitura da cláusula é sempre mais favorável ao aderente. Artigo 47 do CDC, conjugado com o artigo 423 do Código Civil. Além disso, essa cláusula aqui transfere a responsabilidade do fornecedor a terceiros, faz com que haja uma restrição de direitos do consumidor e coloque esse consumidor em desvantagem ofendendo a boa-fé, está lá prevista como uma cláusula nitidamente abusiva. Artigo 51, incisos 1º, 3º, 4º do CDC. Por fim, esse artigo 734 do Código Civil estabelece ser nula a cláusula de não indenizar. Veja só o que diz ele. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, se algum motivo fosse maior, obviamente, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Senhores, simples assim. Há uma série de ilegalidades cometidas, nem deveria estar lá essa cláusula, tá? Mas é mais ou menos uma cláusula como aquela que você vai no estacionamento, você já foi naqueles estacionamentos, quando você está com o teu carro, e chega lá, deixa o carro no estacionamento, tem uma plaquinha, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Essa cláusula é válida? Não, lá é um contrato de depósito. Correto? Se a empresa ali do estacionamento quer limitar a sua responsabilidade, ela não pode. Ela vai, porque ela está tirando daí um dos fins do contrato. O que ela vai fazer aqui? Ela exige uma declaração. Não, você está com que tipo de bens você está aqui? Um computador, eu estou com isso, estou com o celular lá, está deixando tudo no carro? Tá bom, tranca ele, está aqui, assine que você tem e declara qual é o valor. E daí ele vai ficar muito de olho para ninguém roubar, tá? Ele vê lá que estão aqueles objetos e daí fica com cuidado para ninguém roubar. Se ele não quer se acautelar e usar essa cláusula de não indenizar, essa cláusula vai ser considerada abusiva.
Tá bem? É a mesma coisa aqui. Você está lá dizendo que o transportador não responde pelos danos, senhores. Claro que ele responde. Então, essa cláusula é abusiva, coloca em desvantagem, exagerada o consumidor, restringe direitos e ela será declarada ilegal. Muito bem. Diante de tudo isso, senhor, já estamos caminhando aqui para a parte final do nosso, da parte aqui que eu estou falando das teses jurídicas e das respostas adequadas para esses problemas aqui do ponto de vista também jurídico. Eu vou aqui para a parte final falar. Vamos analisar então aqui as teses das empresas de transportes, das empresas de transporte por aplicativo, e de qual que é a melhor resposta nesses casos que ocorre o dano causado ao consumidor durante o uso do serviço. Então lá, vejam, os casos de cobrança e duplicidade, os casos de ofensas, a ofensa a direito de personalidade, a ofensa à dignidade sexual. Nós vamos trabalhar esses casos também lá no final, no SP. Ó, fica aí que você vai ver que eu tenho muito bons exemplos, tristes para os consumidores, vítimas, mas exemplos bem interessantes que vocês vão entender muito bem por que nós temos que defender essa regulamentação e assim como fazer com que essas empresas, eventualmente, no caso de danos, não se exonerem da sua responsabilidade, transferindo para o próprio coitado do motorista aplicativo, quando é um acidente, jogando sobre os ombros da vítima uma responsabilidade que é sua. Tá? Então aqui, fica comigo que você vai ver lá no final alguns bons exemplos discutindo como que a jurisprudência tratou, inclusive quais foram os valores de indenização fixados nestes casos. Mas aqui, analisando as teses das empresas, vamos ver como é que ficaria essa responsabilidade no caso de acidentes, de danos causados aos consumidores. Senhores, primeiro, os argumentos aqui que vocês já viram comigo, eu vou passar rapidamente, são os seguintes, tá? Elas falam que são só uma empresa de ferramenta de busca. Já disse que não concordava e agora eu acabo por agregar mais argumentos racionais para afastar isso. Olha, se é uma empresa de busca, ela tinha que viver de anúncios, correto? Então tinha que estar cheio de anúncio ali para falar, minha renda era o anúncio. E eu pergunto para os senhores, a renda principal dessas empresas de aplicativo é o anúncio ou é a taxa cobrada do motorista parceiro? Eu mesmo, senhores, eu peguei aqui, por curiosidade, né? Estava preparando esse material e daí peguei um transporte e daí eu falei, deixa eu perguntar para o motorista aqui quanto que é cobrado dele, tá? E ele eu venho muito cedo para o escritório, esse dia era umas 4h30, 5 horas da manhã, tinha acordado e vim para trabalhar. E cheguei aqui, eu geralmente pago 10 e alguma coisa, 10,95 para vir, e nesse dia eu paguei 28,85, 89, acho que era isso, 28,89, se não me engano, isso falou quase R$30, tá? Finalizar a corrida, eu falei, tá, mas quanto que fica para você? Ela falou, não, quando eu finalizar a corrida eu te digo quanto é que fica, tá? E ele finalizou, tirei a foto, depois aqui eu pedi até para o editor colocar para nós aí a tela, porque a corrida é minha, tá? Eu posso falar isso porque fui eu que paguei. Este aplicativo cobrou naquele momento quase 30% do valor da corrida do motorista. Então aqui, senhores, é 1/3 da corrida. Veja, não dá para se dizer que eu estou cobrando pouco, estou cobrando bem por essa intermediação tão sobredita. Então, na realidade, eu estou assumindo aqui, eu estou ficando uma grande parte do valor, porque o coitado do motorista aplicativo tem que pagar o carro, se é carro alugado, se não é o carro alugado é dele, tem que depreciar esse carro também, então tem um custo de depreciação, tem que pagar o combustível, tem a sua hora técnica que está ali, né? Ele está disponível, então custa o valor do seu serviço, além de assumir vários riscos, né? Na sua vida pessoal, os riscos de acidente, também os riscos de ser assaltado, perder todo dia, às vezes até ter ferimento grave ou a morte. Então eu pergunto para os senhores, é adequado falar que aqui é só uma ferramenta de busca? Se ela não vive de anúncios e a receita principal é aqui o valor pago pelos passageiros, para mim não é adequado, né, senhores? Também não é adequado falar que é só uma ferramenta de busca quando você está defendendo nas cortes superiores, você está defendendo tanto no STJ, quanto no STF, quanto no TST, defendendo com as melhores bancas de advocacia, com os melhores pareceristas, você está defendendo a legalidade do serviço de transporte. Veja que quando um município quer restringir, proibir aquela atividade, foram ao STF discutir, falando, a atividade é legal. E quem contratou os pareceres?
as duas maiores empresas de transporte. Os melhores pareceres estão aqui guardadinhos, eu vou falar porque também não interessa, tá? Mas baita pareceres, tá? Dizendo aqui da atividade, como é que ela é regulamentada, qual que é o benefício, qual que é o malefício, se ofender a competência, não ofender a competência, a Constituição, enfim, uma série de argumentos jurídicos. Veja, mas por que eu gasto essa fortuna com belos escritórios de advocacia se eu não tenho interesse, só quero aproximar? Tem lógica, né, senhores? Então, assim, dizer que é uma empresa de uma ferramenta de busca, para mim não me parece adequado, tá? Eu não concordo. Além disso, continuando, também falando que é ferramenta de busca, o que dizem as empresas de aplicativo? Falam que eu só aproximo, né? Eu digo isso para vocês e vou falar, só aproxima, é o novo Tinder. Só aproxima, será mesmo, senhores, que ela só aproxima? Para mim não há lógica em falar que ela só aproxima. Veja, ela, além de aproximar, cobra uma grande taxa sobre isso. Se ela só aproximasse, veja, faça uma analogia com o contrato de corretagem imobiliária. Isso é um contrato muito usual. Quem já vendeu um imóvel em tal de sua propriedade sabe disso. Então o que acontece? Eu vou lá com o corretor e falo, meu amigo, eu quero vender esse imóvel. Então eu quero que você localize alguém que tem interesse em comprar esse imóvel, correto? Para isso, estabelece lá uma comissão, e essa comissão geralmente é de 6%. Quando o valor é um imóvel, o valor é geralmente pequeno, médio, desse valor. Se o imóvel é um valor elevado, ou se são vários imóveis, essa comissão vai baixando. De 6 passa para 5, para 4, para 3, às vezes chega até 1,5%, está muito bom, porque o imóvel é milionário, tá? E rende uma baita de uma comissão para o vendedor. Senhores, se o máximo é 6, só que em alguns momentos eu cobro 30%, 40% ou até 50% do coitado motorista do aplicativo, você vai falar que é só uma ferramenta de aproximação, que eu só estou aqui aproximando, é um novo Tinder. Não é, não tem nenhuma analogia. Veja, não é só aproximação, eu estou tirando realmente um maior valor dessa atividade, o maior valor do motorista e então do passageiro. O passageiro paga 50%, não paga 6% pela aproximação, paga 50% em alguns casos. Eu paguei 30%. Então me perguntasse, fala, não, vai pagar, limita aí 6% só, não quer pagar 30%, tá? Porque é para o motorista, não para você. Então falar que é só aqui uma ferramenta do novo Tinder que só aproxima, também, para mim, efetivamente, não me parece adequado. Agora, para finalizar ainda esse raciocínio, para dizer que me parece totalmente inadequado dizer que as empresas não são empresas de transporte, os aplicativos de transporte que estão lá regulamentados numa lei como serviços de transporte não são empresas de transporte. Eu, sinceramente, isso aí já está quase me fervendo a cabeça aqui, eu estou quase tendo que parar para tomar um chimarrãozinho ou, sei lá, tomar uma coisinha mais forte para conseguir entender. Enfim, senhores, para finalizar, eu pergunto aos senhores, o que motiva vocês consumidores desse serviço, a entrar no aplicativo, a baixar esse programa e depois procurar aqui efetivamente o local do destino? O que motiva vocês? Com isso eu quero dizer, eu que dou, né? Leciono também teoria geral dos contratos e contratos em espécie, lá no direito civil. Quando eu estou falando de contratos, existe aqui, na aprovação dos contratos, uma teoria que é investigar a causa determinando o contrato, né? Então eu vou investigar a causa. Por que se contratou? O que se queria com aquela contratação? Então aqui, investigando a causa desse contrato. A causa de eu baixar um aplicativo e depois de baixar o aplicativo, acabar por procurar ali, então, alguém que me leve, né? Qualquer motorista que me leve até o destino, o local de destino. A pergunta que eu faço é, qual que é a causa desse contrato, senhores? Veja, para mim, me parece muito óbvio dizer que a causa, a motivação do usuário do transporte, o desejo dele é só ser transportado. Não me interessa se é por A, B, C, se é o João, a Joaquina, o Leonardo, o Chiquinho, o Luiz, o Pedro. Não me interessa qual deles é. O que interessa é eu quero chegar ao destino, naquele horário que eu tenho a minha programação para chegar. Ponto. E eu vou pagar aquele valor adequado. É isso que eu quero. Não me interessa quem é o motorista que me levar. Então eu não quero baixar uma lista de contatos, como se diz aqui em ferramenta de busca. Então me dá aqui 10 contatos que eu vou começar a ligar para cada um deles para ver quanto que é a corrida. Senhores, por favor, né? Não me parece que é isso. Então, se não é isso, veja, não estou diante de uma ferramenta de busca. Eu estou diante de um aplicativo que fornece serviços de transporte. A causa é, quero, desejo ser transportado.
Simples assim. Então, para mim, não tem como assumir aqui como válida esta defesa, dizendo que nós estamos diante de empresas que não prestam serviços de transporte. Continuando, senhores, aqui, para que vocês vejam como este raciocínio não é uma ideia louca, mirabolante, minha, do Leonardo aqui, vejam que já decidiram os tribunais com relação a essa questão. Eu trago aqui uma decisão muito interessante da minha pesquisa, a pesquisa foi profunda, tá, senhores? Então, do Rio Grande do Sul, em que nós vemos aqui que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, analisando a tese da ilegitimidade passiva de uma dessas empresas de transporte por aplicativo, em que ela falava, não, a responsabilidade é só do motorista, eu não tenho nenhuma relação com o passageiro, o desembargador, o voto relator aqui, o desembargador Pedro Luiz Posa, acaba por falar o quê? Olha, a marca da empresa é fundamental para a tomada da decisão do consumidor. Então, ali essas empresas que ditas aqui, está entre aspas, intermediárias, que fornecem esses serviços, elas têm uma marca forte, né? E que é certamente considerada pelo usuário no momento de escolher qual delas vai fazer sua inscrição. Se uma é mais confiável, se outra é menos confiável, né? E diante disso, não dá para se dizer que eu só tenho aqui uma mera intermediação. Eu busco o aplicativo porque o aplicativo, em tese, já fez uma seleção de motoristas, está acompanhando a qualificação, existe uma série de requisitos desses motoristas. Então, esta marca, que é o Uber 99, eu não quero falar delas, né? Mas essas marcas são muito fortes. É diferente de eu chamar o coitado motorista ali, que eu nunca vi, não sei se é motorista, se não é, se tem carteira, não tem, enfim. Eu confio na marca, eu não confio no motorista. Então, essa decisão para mim é muito interessante, dizendo que realmente é fundamental, e por isso se afasta a tese da legitimidade passiva, é fundamental a marca para a tomada de decisão do consumidor. O último argumento ali das empresas de transporte por aplicativo, já foi mostrado por mim, é o seguinte, elas falam, não se aplica o CDC. Aí, senhores, não vou aqui me alongar, vejam, senhores, tem consumidor lá do artigo 2º? Claro que tem, vocês, nós, somos consumidores, né? Porque pegamos o carro para destino final, não usamos para outra atividade. Tem um fornecedor? Claro que tem um fornecedor aqui, que é a empresa que fornece o serviço de transporte, o aplicativo. Depois, qual que é o objeto da relação jurídica? Para ver se tem um objeto de relação relacionado ao consumo. É a prestação de um serviço de transporte. Então, é uma relação de consumo? Para mim, não há dúvida. É sim, senhor. Diante disso, não tem como afastar aqui a ideia de aplicabilidade do CDC. E devo trazer muito rapidamente aqui, só a título de curiosidade para os senhores, decisões que reconheceram aqui a necessidade de se aplicar o CDC para casos de danos configurados ou danos praticados ou durante o exercício de atividade praticados pelos motoristas, dizendo que essas empresas entregam a cadeia do consumo e está diante de, claro, de uma cadeia de fornecimento de serviço de transporte. Vejam essa aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, que é da desembargadora Ângela Cury, e também essa aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se diz aplicação da legislação como consumerista à espécie, pois a autora figura como destinatária final do serviço e a RE como fornecedora nos termos do artigo 2º e 3º. Diante disso, como a empresa de aplicativo comercializa e presta um serviço, deve ser considerada como fornecedora sim, não podendo aqui ser afastada a aplicabilidade dessa norma protetiva dessa norma mais protetiva, que é a norma do Código de Defesa do Consumidor. E para finalizar, aqui uma decisão também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que achei muito interessante, não é a mesma daquela que eu acabei por apresentar aos senhores anteriormente, e aqui, ainda que seja um provedor, diz o voto condutor, ela regula e intermedia os serviços entre colaboradoras e usuários. Dessa forma, ofere lucro e deve, por isso, ser considerada uma integrante da relação de consumo. Diz lá, então, aqui, só para a gente finalizar, a questão da aplicabilidade do CDC. A ilegitimidade passiva, aqui alegada pela empresa de transporte por aplicativo, pela dicção do artigo 4º, inciso 10º, na lei tal,
que é a Lei de Mobilidade Urbana, o serviço desenvolvido pelos motoristas parceiros, intermediado e regulado pela empresa ré, pode ser considerado, sim, transporte remunerado privado, individual de passageiros. Com efeito, ainda que a ré se trate de um provedor, que é a alegação delas, de aplicação da internet, são inegáveis a regulação e a intermediação exercidas por essas empresas entre os colaboradores motoristas e usuários cadastrados. E para isso, e com isso, ela ofere lucro. Se ela ofere lucro, deve responder pelos riscos de sua atividade como um todo. Mais do que correto. Ora, eu seleciono o motorista, eu digo quais requisitos ele deve obedecer, se ele tem vários estrelas, poucas estrelas lá, tomou uma estrela, ou passageiros de forma contínua reclamam dele, o que faz a empresa do aplicativo? Ela acaba por excluir, suspender inicialmente e depois excluir. O motorista não autoriza mais ele a prestar serviços. Então ela tem gerência, ela tem realmente aqui controle sobre essa atividade. Se tem controle sobre essa atividade, ela tem então que responder. E para finalizar, senhores, aqui, já para a nossa questão, finalização de conceitos jurídicos, a última argumentação é de que a responsabilidade é só do motorista. Se lembrem o que eu já falei, não há responsabilidade da Uber, não há responsabilidade da 99, porque há aqui um fato de terceiro. Pergunto aos senhores, será mesmo? Será que é um terceiro? Já adiantei que não, né, senhores? Quando eu tenho um terceiro, o terceiro ele é qualificado como uma pessoa totalmente estranha aqui à relação jurídica. E vou colocar aqui o professor Caio Mário, né? Ele fala, considere-se então terceiro qualquer outra pessoa. Estranho é esse binômio, né? Que é o agente e a vítima, né? Que vai influir na responsabilidade do dano. Então, é pessoa que não tenha qualquer relação com a atividade que causa o dano, com a atividade geradora do dano à vítima. Se ela tiver a relação, qualquer relação com a atividade, não pode ser considerada terceiro. Desse sistema, uma comissão pelo serviço, senhores, falar que ela não tem ingerência, não tem relação com esse terceiro, defender quase que, assim, uma situação ilógica. E aqui eu só quero dizer o seguinte, senhores, não podemos confundir aquela autonomia necessária para a configuração de uma relação trabalhista com a autonomia necessária aqui para a formação de um vínculo jurídico civil, comercial ou consumerista. O que quero dizer com isso? Lá, na justiça do trabalho é importante falar, você é independente, você cumpre ou não cumpre horários, você está obrigado a seguir todas as ordens do patrão. Você vai reunindo uma série de requisitos para dizer, aqui realmente há todos esses requisitos, não tem autonomia e eu então tenho que considerar formado o vínculo jurídico trabalhista. Esse indivíduo não é autônomo, ele é empregado. E daí tem todos os direitos assegurados. Agora, aqui no direito civil, quando nós estamos falando só de autonomia, nós estamos primeiro falando aqui da autonomia para formar um contrato. É pessoa capaz? Tem a possibilidade de firmar esse contrato? Sim ou não? Depois, eu vou fazer o seguinte, por mais que ele tenha a independência, se ele tem qualquer relação ou se está dentro da cadeia de consumo, ele vai responder juntamente, de forma solidária, para proteger a vítima. Então aqui não posso confundir essas duas situações. Diante disso, eu não posso configurar ele como terceiro. Tanto é que o STJ vai falar o seguinte, que realmente só vai ter exclusão de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro quando o fato não guarde qualquer conexidade com a atividade de transporte, se for aqui no caso de fato doloso exclusivo, que é o fortuito externo, né? Por quê? Porque seria o caso, por exemplo, de assaltos à mão armada, que daí não tem nenhuma relação com o transporte. Fora disso, se há alguma relação com o transporte, se a pessoa tem alguma relação com o transporte, não tem nenhuma, tem alguma vinculação com uma das partes, nós estamos diante da responsabilidade aqui solidária de ambas as partes. E para finalizar, senhores, aqui, então, eu não posso deixar de mencionar um último fato jurídico, um fator jurídico de suma importância para dizer se há ou não responsabilidade das empresas operadoras aqui
ou desenvolvedoras do aplicativo de transporte, que é o risco do negócio. Senhores, todo aquele que cria um risco tem que responder por um risco. E seria aqui, nos termos, a teoria do risco criado, todo aquele que tem o bônus tem que responder pelo ônus. Todo aquele que tem um bônus, retira algo daquela atividade, tem também que responder pelo ônus. Então, quando eu estou falando de uma atividade de transporte que gera riscos aos usuários, o que eu estou falando? Veja, tem o risco da atividade, claro, tem o risco do contrato de transporte, então nos termos do artigo 734 do Código Civil, 927, parágrafo único, além disso do artigo 1425, parágrafo 1º do CDC, eu vejo que as empresas de transporte por aplicativo criaram riscos aos usuários e nada mais justo que, diante destes riscos, ocorrendo o dano, que elas respondam pelo dano causado ao usuário. Simples assim. Para finalizar, senhores, aqui vejam que eu trago só uma decisão, só a título de curiosidade, do Rio Grande do Sul também, falando que ela deve responder pelos riscos das atividades decorrentes da teoria do risco do negócio, pois é inadmissível, vejam só, é inadmissível, nas palavras da desembargadora Elisiana da Silveira Pérez, que elas transfiram esse inevitável risco aos seus passageiros. A doutrina diz que eu não posso transferir o risco para a vítima. E aqui a jurisprudência vem aplicando essa mesma ideia da proteção do transportado, da proteção do passageiro. No meu entendimento, não podem ser aceitas. Então, eu não vou falar que é uma ferramenta de busca, eu não posso defender que é uma ferramenta de busca, também não posso defender que não se aplica o CDC e que o fato deve ser, em caso de dano, a empresa do aplicativo não responde pelo dano porque o fato é de terceiro, o motorista que praticou o dano, ou então realmente um terceiro que não tinha aqui vinculação com a empresa de transporte, ela possa se desonerar. Não. Estas teses defensivas, como vimos aqui, e não vou então continuar para não cansá-los, essas teses defensivas, para mim, não se sustentam. Elas serão derrubadas, e creio que serão derrubadas, naqueles casos em que, efetivamente, tenham ocorrido danos aos passageiros, danos aos usuários e a empresa seja acionada. Acredito que futuramente o STJ vai caminhar nesse sentido. Nós já temos visto aqui, vocês já viram, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também São Paulo, só para ficarem alguns das minhas pesquisas aqui, já estão de forma mais ou menos tranquila, reconhecendo a responsabilidade, reconhecendo a aplicabilidade, e principalmente que essas regras do contrato de transporte, previstas lá no artigo 730 e seguintes do Código Civil, elas se aplicam também para os aplicativos de transporte, ocasionando a responsabilização das empresas de aplicativo. Ok, senhores? Espero que com isso vocês tenham conseguido captar toda essa essência, espero que vocês reflitam, espero que aquelas vítimas que tenham eventualmente sido vítimas, obviamente, de infortúnio, seja de um acidente, de um dano provocado pelo motorista ou por terceiro, né, no trânsito, venham a reclamar seus direitos. Os advogados também defendam essas teses, aí sempre ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos. Lembre-se sempre, né, na dúvida, procure sempre um bom advogado. Não deixe de procurar um bom advogado. Não qualquer um bom advogado. Aquele que domina, aquele que tenha combatividade e possa aqui defender de forma vigorosa o seu direito. Porque não é admissível que qualquer um que cause o dano transfira esse dano para terceiro ou transfira para a própria vítima. Tudo bem, senhores? Eu volto daqui a pouco com alguns exemplos muito interessantes relacionado a essa responsabilidade das empresas de aplicativo. Vocês verão que são exemplos bacanas, viu? E que vocês eventualmente até podem se identificar com quaisquer um deles. Eu volto daqui a pouquinho, a gente vai rodar a vinheta, vai fazer uma paradinha, você toma aqui
um cafezinho, tomo um refrigerante, tomo uma aguinha, eu no meu caso tomo um chimarrão quando estou de madrugada, né? E daí já voltamos aqui com vários exemplos. Perfeito? Até daqui a pouco. Grande abraço.